meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula, a nossa EBD Online, Escola Bíblica Dominical, nesta manhã de domingo. Eu quero convidar você hoje a estudar comigo o tema Unidade Cristã na Prática. Nós vamos falar sobre esse tema, que é a unidade, mas não só uma questão teológica profunda, mas vamos falar um pouquinho mais na prática. Vamos estudar um texto da Palavra de Deus e pegar como que nós podemos fazer isso na prática. Para isso, eu quero evocar aqui um filme muito conhecido de todos nós, que é o filme que fala sobre os três mosqueteiros. E você lembra qual que é a frase máxima que marca esse filme? Você consegue lembrar? A frase é: um por todos e todos por um. Interessante que esse filme, o escritor francês Alexandre Dumas, ele traz uma ideia do quê? De uma união por todos, onde um luta pelo outro com um único objetivo. Mas é interessante que nesse filme, amados, essa questão da unidade, lutar por um só objetivo, ele leva até as últimas consequências, que é o quê? A dar a sua própria vida para morrer por esse objetivo. E aí eu quero levantar uma questão. Será que nós temos buscado isso quando falamos de fé cristã? Será que nós temos dedicado a nossa vida com esmero e estamos dispostos a morrer por a fé que nós professamos, ou estamos dispostos a morrer para que o nosso irmão possa ter a vida? E aqui não é só uma questão morte física, mas o quanto eu estou disposto em uma comunidade cristã, na nossa igreja, a abrir mão daquilo que eu considero como benefício para mim, para que o outro seja abençoado. Abrir mão da minha opinião para que o coletivo venha crescer. É sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, trabalhando essa questão da nossa cultura, que tem nos feito pessoas tão individuais, que têm pensado somente em si mesmas, e não tem muitas vezes, numa comunidade cristã, não tem vivenciado a fé que Deus espera de nós. Né? Nós vemos tantas brigas, gente, por tão poucas coisas. Briga por causa da cor que pintou a igreja, briga por causa do horário do culto, briga porque um gosta de uma música mais agitada, outro mais uma música antiga, outro uma música mais pós-moderna, um gosta mais desse movimento worship, outro gosta de música que faz chorar, outro gosta de música de rock pesado, e assim o pessoal briga por pequenas coisas que não expressam o quê? A unidade do corpo de Cristo. Então hoje nós vamos trabalhar isso aqui. O que é alcançar um objetivo, amados? Sempre quando nós falamos em alcançar um objetivo, nós temos que ter em mente o quê? Um desejo ardente, nós queremos alcançar aquilo, e o que nós estamos dispostos a fazer o quê? A pagar para que isso venha acontecer na nossa vida, para que isso venha a ser verdade. Quando nós falamos isso, nós temos que ver isso ao longo da Bíblia. Por exemplo, quando você vê o plano redentor de Deus, você encontra o quê? Qual era o desejo ardente de Deus? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, é o texto de João 3,16. Esse é o desejo que Deus tem, o quê? Ele amou o mundo. O que ele pagou para que haja salvação? Deu seu único filho para morrer na cruz. Ou seja, no plano redentor de Deus não é só um desejo. Ele paga o preço entregando o seu próprio filho. Um outro exemplo para que você possa entender é ser discípulo de Jesus. Qual que é o nosso desejo ardente aqui? Amar a Deus de todo o seu coração. Qual que é o preço que nós temos que pagar? Guardar tudo o que Ele nos ensinou. Então, ou seja, amar a Deus é guardar tudo o que Ele ensinou. Se eu digo que eu amo a Deus e não sigo os seus mandamentos, eu estou em discordância com o conceito de amar a Deus. Quando nós levamos isso, por exemplo, para a relação conjugal, na construção da vida conjugal e familiar, qual que é o desejo ardente que nós temos? A necessidade de cultivar afeição e sentimento. Qual o preço que nós temos que pagar? A necessidade de manter o compromisso. O casamento não se mantém por causa da minha emoção, mas pelo compromisso que eu fiz diante de Deus, pelos votos que eu fiz diante de Deus, diante do altar, para que eu possa honrar a minha esposa, o meu casamento. Então não é simplesmente, eu não amo mais, eu não estou me sentindo bem no casamento. A questão é estar disposto a pagar o preço do compromisso por isso. Isso tem muito a ver com o quê? O que eu desejo fazer e o quanto eu estou disposto a pagar para que se realize. Quando nós trabalhamos em alcançar um objetivo, essas duas coisas têm que estar presentes na nossa vida. O que eu quero e o que eu estou disposto a pagar para que isso se realize
na nossa vida quando nós falamos de comunidade cristã, ok? Caminhando um pouco mais, a visão cristã, ela é baseada nisso. O quanto eu estou disposto a pagar. Quando nós falamos em trabalhar a unidade dentro de uma igreja, nós temos que ter ideia do quê? O que nós vamos ter que pagar? O preço que vamos ter que pagar? Primeiro, uma decisão. A decisão de que você sempre tem que tomar para que você faça acontecer algumas coisas. Uma outra coisa é a determinação. Haverá momentos muito difíceis na história da igreja, na vida na igreja. E é nessa hora que eu tenho que ter determinação para seguir aquilo que Deus quer da minha vida. E também decepções, amados. Lutar por uma coisa na igreja é estar disposto a passar por decepções. Por quê? Pensa bem comigo. Numa igreja cristã, onde pessoas pensam completamente diferente, haverão divergências. E algumas pessoas que você vai investir, elas vão te decepcionar. E você está disposto a pagar esse preço da decepção para seguir o que Cristo quer da tua vida? Como pastor, amados, eu tenho experiência de investir em muitas pessoas, em dedicar muito meu tempo, e às vezes as pessoas não dão o valor devido ao que você faz. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, as pessoas dizem para mim assim, olha, toma cuidado com essa pessoa, que essa pessoa é problemática, essa pessoa dá muita confusão na igreja. E ainda assim, a gente investe tempo na pessoa. Passado algum tempo, algumas delas realmente vão dar trabalho, outras não. No ministério, nós temos que estar dispostos a pagar esse preço se nós queremos unidade, né? A decisão de viver unidade, a determinação para viver unidade e estar disposto ao quê? A passar por decepções. Pessoas vão decepcionar. Então nós temos que ter em mente o quê? O que nós estamos dispostos a pagar para construir essa unidade na igreja. Quando você vê a visão secular, que é diferente da visão cristã, você encontra o quê? Uma sociedade que preza pelo quê? A liberdade, a autonomia, o prazer e a pluralidade. Ou seja, eu sou dono da minha vida, eu mando na minha vida, ninguém tem que dizer o que eu tenho que fazer, eu tenho que buscar o que me dá prazer. Se a igreja não supre as minhas necessidades, então ela não serve para mim. Eu vou procurar um outro balcão de prestação de serviço, porque a igreja não me supre. Ou seja, sempre o indivíduo olhando para si mesmo, né? Ele quer ter várias opções, ele quer poder estar numa igreja hoje, numa igreja amanhã. Ele quer ir aonde ele se sinta bem. E, amados, deixa eu fazer só uma observação aqui. A questão de se sentir bem numa igreja é verdadeira, mas temos que tomar cuidado com o quê? Esse sentir bem tem a ver com eu buscar a Deus para ser mudado e transformado, ou simplesmente uma questão do meu gosto pessoal, que eu não quero que ninguém diga o que eu tenha que fazer. Ou seja, a nossa cultura hoje, essa visão secular, ela incentiva ao quê? Ela incentiva ao individualismo. Naturalmente, amados, a nossa cultura nos ensina o quê? A sermos pessoas individuais, a pensarmos somente no que nós queremos, no que nós gostamos. E aí a gente trata o casamento, a gente trata o nosso trabalho, a igreja como se fosse o quê? O nosso objeto pessoal de prazer que tem que nos fazer bem. E aqui há um grande equívoco, porque quando nós estamos servindo a Cristo, amados, nós temos que ter a consciência que o Evangelho está além dos meus gostos pessoais. O Evangelho nos convida a lutar por um único objetivo que não é o meu, não é o seu. É o objetivo que Cristo nos deu através da sua palavra. É esse objetivo que tem que motivar nossas vidas, tem que nos levar a fazer o que Deus espera de nós. Assim, eu quero caminhar com vocês no texto que nós vamos trabalhar hoje, que é 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 17 ao verso 30. Acompanhem comigo esse texto, vamos ver o que ele vai nos ensinar sobre unidade cristã na prática. Olha só o que ele fala. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga.
Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examina-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre esse texto aqui que nós estamos trabalhando hoje. Nós encontramos aqui uma constatação do apóstolo Paulo. Qual constatação? Quando você vê a parte A do verso 17, você encontra assim, olha aqui. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, ou seja, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e ele não tem, naquilo que ele vai conversar, nenhum motivo para elogiar essa igreja. Imagina só você recebendo uma carta do apóstolo Paulo, aquela carta chegou, você vai ler a carta e fala, olha, no que eu estou escrevendo, não tenho nada para elogiar vocês. Eu creio que já começa a ficar um pouquinho triste aí, né? Ele vai dizer o motivo, então, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Ou seja, Paulo, ele está olhando para as reuniões dos irmãos de Corinto, aquela igreja que nós vimos já semana passada quando falamos dos dons, que os irmãos estavam usando seus dons e talentos não para servir o corpo, não para abençoar o corpo de Cristo, mas para mostrar quem era mais santo, quem era mais espiritual do que os outros. E quando acontecia na Santa Ceia, que é esse momento de comunhão com Deus e com a igreja, eles também estavam falhando. Eles estavam excluindo as pessoas mais pobres. Naquele momento histórico, a ceia era celebrada nas casas, né? E geralmente uma casa onde as pessoas tinham mais condição. E havia um pátio e as salas que se faziam essa celebração. Os ricos estavam fazendo uma panela entre si e deixando os pobres da igreja de lado. Era isso que estava acontecendo. Havia uma exclusão clara, havia uma panelinha muito clara acontecendo naquele contexto ali. Paulo vai dizer no verso 18, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, ou seja, não é o lugar que você está, mas é a reunião do corpo de Cristo, que é como a igreja, há divisão entre vocês. E até certo ponto, eu o creio. Paulo, ele sabe o quê? Que há divisão entre vocês. Então aqui o que está acontecendo é o quê? Há uma divisão acontecendo nessa igreja, né? E aí eu pergunto para você, qual igreja não tem divisão de opinião? Qual igreja não tem divergência? E às vezes a gente pensa em montar uma igreja ou frequentar uma igreja que todo mundo é unido. Gente, com muita sinceridade, isso é uma ilusão. Em todo lugar haver divergências. E aí que nós temos que entender qual é o propósito de Deus para esse momento. E aqui eu quero mostrar em Corinto para vocês qual era o propósito de Deus dessa divisão. Preste atenção que fala o verso 19. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Olha só que interessante. Pois é necessário. Havia uma necessidade de haver isso na igreja. É estranho você ouvir isso, né? Mas qual era o propósito de Deus? Mostrar quem era aprovado e quem não era aprovado. Ou seja, os aprovados não teriam esse comportamento, mas os desaprovados, aqueles que estão na igreja, mas não servem a Deus, o comportamento deles seria exatamente o que estava acontecendo. Aqui, o que o texto quer nos mostrar é uma diferença entre, na igreja, uma visão cristã autêntica
e uma visão secular dentro da igreja. Gente, o que nós mais temos hoje é pessoas que vão para a igreja não para ter uma visão cristã das coisas, mas para ter uma visão secular e querem adaptar a igreja às suas vontades, aos seus gostos. Paulo fala que isso estava acontecendo em Corinto, né? Havia um propósito. A divisão mostrava quem de fato era cristão e quem de fato não era cristão naquele contexto ali. E assim, amados, eu queria trazer para vocês como que nós podemos ter uma vida cristã, uma consciência, uma visão cristã dentro da igreja para que haja uma unidade cristã realmente verdadeira, realmente autêntica na nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma consciência da comunidade cristã. Eu quero que você acompanhe comigo aqui o que fala o verso 20. Olha só, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Olha só que coisa dura que Deus fala para eles. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Agora eu peço que você abra sua Bíblia aí e leia o que fala o verso 21. Preste bem atenção. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Jesus fala, olha, vocês se reúnem não para celebrar a ceia. Imagina Deus chegando para mim e para você num culto e falando assim, olha, o culto de vocês não é para me adorar. Eu acho que a gente ficaria chocado com isso, não ficaria? Saber que a música que eu cantei, a palavra que eu preguei, a oração que eu fiz, foi só aparência. Não era realmente verdadeiro. O que estava acontecendo ali? Eu quero que você repare o que está acontecendo no verso 21. Acompanha comigo. Primeiro, acontece o individualismo na igreja. Olha só o que fala. Cada um come sua própria ceia. Ou seja, cada um estava pensando em si mesmo. Era uma atitude de individualidade que havia ali, totalmente contrário à ideia da ceia, que é o coletivo, onde pessoas são unidas ao corpo de Cristo, ali onde Cristo se faz presente na Santa Ceia. Uma outra coisa que acontecia também é o egoísmo. Olha só o que fala também. Sem esperar pelos outros. Não é só uma questão de individualismo, as pessoas não estavam esperando os outros. Chegava e cada um queria comer o seu. E amados, eu sinto dizer isso, que eu já testemunhei em confraternizações de igreja, as pessoas que estão ali servindo, separarem para si as coisas, sem se preocupar com os outros. Quantas vezes, amados, nós vemos na igreja, quando tem uma atividade de uma confraternização, um almoço, um jantar, as pessoas estão preocupadas em se servir e não se preocupam em servir aqueles que estão chegando na igreja. Cada um corre com o seu prato lá para fazer o seu prato e que deixe de lado o visitante. As pessoas, quando tiverem a consciência do que é ser comunidade cristã, a gente vai aprender a esperar primeiro para que o outro se sirva. Se sobrar, a gente come. Essa é a consciência de corpo de Cristo. Na igreja de Corinto não estava vendo isso. Havia individualismo e egoísmo. Ninguém esperava o outro se servir. O que acontecia também? A desigualdade. Olha só o que acontece. Um fica com fome. Agora, quem estava ficando com fome? Eram os pobres da igreja. Eram as pessoas que não tinham como trazer ali. Interessante que você saiba que a Santa Ceia era celebrada, o pão, o vinho, mas no meio da Santa Ceia ali, havia o que? A ceia ágape, que era a ceia do amor. O que significava isso? Cada pessoa trazia da sua casa um prato, uma parte da sua refeição, para repartir com os seus irmãos. Por quê? No conceito cristão, os mais ricos poderiam trazer fartura, que poderiam abençoar aqueles que não tinham nada. Isso era a ceia do amor, que naquele momento se celebrava com o pão e com o vinho também ali. Mas o que estava acontecendo? Os ricos, eles traziam os seus banquetes, comiam sozinhos e ainda comia o que os pobres traziam para aquela celebração. Ou seja, havia uma desigualdade social acontecendo dentro da igreja. Eu trouxe meu pratinho aqui, esse pudim maravilhoso, só que é só para mim e para minha família, tá? Vamos comer aqui, porque se a gente não comer, vai chegar os mortos de fome na igreja e vai ficar sem nada. Esse era o conceito que as pessoas tinham, gente. Então, amados, percebam como isso é natural e é triste ver isso. É triste você ver pessoas que estão na igreja, mas com comportamento secular,
como se não conhecessem a Cristo. O que mais você encontra aqui, amados? Você encontra abusos, olha só o que fala. Outros se embriagam. Enquanto alguns tinham fome, alguns pegavam vinho e desciam o caneco de tal forma que ficavam totalmente bêbados, gente. Parece engraçado, mas, gente, é terrível ver isso. Havia abusos no meio da igreja. Um momento que era para ser a ceia ágape, a festa ágape, a celebração do amor, do cuidado para com o outro, dentro de uma consciência da comunidade cristã, estava havendo o quê? Individualismo, egoísmo, desigualdade e abusos. Ou seja, eles transformaram a ceia do Senhor em algo desconhecido. É por isso que o apóstolo Paulo fala no verso 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. É isso que está acontecendo aqui, amados. Olha só o que fala o verso 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? E lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo ele rasga o verbo aqui para dizer, olha, não existe motivo, porque vocês, em vez de comer em casa e viver essa comunidade cristã, vocês estão matando a fome de vocês no meio de uma celebração cristã. E deixando pessoas que estão aqui para ser abençoadas sem nada. Gente, aqui está claro uma visão cristã de uma visão secular. O que está acontecendo em Corinto é uma visão secular, não é uma visão cristã. Mesmo que eles celebrem a Santa Ceia, a ceia deixou de ser realmente essa festa do amor, essa festa da unidade que a igreja deveria reconhecer nesse momento. Perceba, amados, que infelizmente essa situação ainda é presente nos nossos dias. E nós, como cristãos, devemos lembrar que o texto fala que isso acontece sim. Para quê? Para que se separem aqueles que são cristãos daqueles que não têm um comportamento cristão. Olha como isso é sério. Olha para o teu comportamento hoje e perceba se nessas situações cotidianas da igreja você tem sido um comportamento cristão ou um comportamento secular que é reprovado diante de Deus. Assim, a gente passa para o segundo consciência que nós devemos ter. Se por um lado eu tenho que ter consciência da comunidade cristã, do outro eu preciso ter uma consciência da ceia do Senhor. Olha só o que fala o verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, e aqui eu quero que você perceba algumas coisas antes da gente entrar aqui mais a fundo, o texto fala que isso não vem de uma tradição humana, não nasceu de uma vontade humana. Foi Jesus, o próprio Jesus, que instituiu a Santa Ceia, esse momento da celebração da unidade, da vida que nós temos em Cristo Jesus. Foi instituída pelo próprio Senhor Jesus, com o objetivo de nos fazer um só. Isso aconteceu na noite em que ele foi traído, naquela noite difícil para Jesus, em que um amigo o trairia naquela noite. Foi o próprio Jesus que nos instituiu a Santa Ceia. A ceia do Senhor, então, é esse momento, olha o que fala o versículo 23 e 24. Isto é o meu corpo que é dado por vós. É a celebração do corpo de Cristo que é dado por mim e por você para morrer naquela cruz. Mas também é, verso 25, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ou seja, a celebração da Santa Ceia é a celebração da vida, onde nós celebramos a morte, o sangue de Cristo derramado por mim e por você para nos dar a vida eterna. Inclusive, é bom lembrar, amados, que nós vamos fazer um estudo especificamente sobre sacramentos, onde nós vamos entrar a fundo no que é sacramentos, batismo, batismo infantil e a Santa Ceia do Senhor. Hoje, nós vamos passar por cima aqui nesse estudo, certo? Olha só o que fala o verso 26, quando falamos da ceia do Senhor. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, quando nós estamos falando, estamos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Agora eu pergunto, o que significa anunciar a morte do Senhor para você? Responde para mim nos comentários aí. O que significa anunciar a morte do Senhor? Será que é gritar, olha, Cristo morreu? Cristo morreu? Não, amados.
Falar da morte de Cristo é falar do grande amor que nos salvou. E esse amor, preste atenção, não é para um grupo exclusivo. É para todos aqueles que Deus salvou. É para todos aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Assim, a ceia não pode se tornar um momento de individualismo, de egoísmo, de abusos, de deixar as pessoas de fora. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo aqui. A ceia, o anunciar do corpo, do sangue, da morte do Senhor por mim e por você, é um momento de unidade, é um momento de graça que é estendido àqueles que o Senhor quer estender, salvar e abençoar, amados. Por isso, nós temos que ter consciência da ceia do Senhor. Nós não estamos na ceia em um momento de brincadeira. Os irmãos de Corinto ali estavam transformando a ceia em um momento de bagunça, em um momento de festa, onde se perdeu a reverência e o respeito por um ato tão sagrado e tão significativo que Deus nos deu. Assim, eles perderam a consciência do que é comunidade cristã, eles perderam a consciência do que é ser do Senhor. E nós precisamos resgatar hoje a consciência do que é ser comunidade cristã, do que é ser do Senhor, que é esse símbolo de comunhão que nós temos com Deus e com os outros. E por último, a consciência da seriedade cristã. Olha quão sério isso é. Olha o que fala o verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha só o destaque para a última frase. Será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E aqui então ele vai mostrar que quando nós comemos esse pão e bebemos do cálice de forma indigna, nós somos culpados do corpo e do sangue do Senhor. É um pecado fazer o que nós estamos fazendo. E muitas vezes nós achamos que é festa, né? Infelizmente, amados, esse conceito da graça de Deus, de uma teologia da graça, está fazendo as pessoas acharem que graça significa libertinagem, significa viver de qualquer jeito. Nós não temos que viver de qualquer jeito diante da ceia. Nós precisamos ser o quê? Responsáveis com aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Interessante que o verso 28 ele vai trazer algumas coisas interessantes. Primeiro ele fala do autoexame. Ele fala, examina-se cada um a si mesmo. O que é examinar? É olhar para dentro de si e perceber se nós estamos compreendendo o que é a ceia, o que é a comunidade cristã, o que é ser um cristão nos dias de hoje. Não é simplesmente você chegar na hora da ceia, Deus perdoa o meu pecado, não, amém. Aí você vai e tomou a ceia porque você pediu perdão pelos pecados. Não é isso, amados. Não adianta você beber da ceia e no final do culto excluir o seu irmão. Falar mal do seu irmão. Numa confraternização depois da ceia, você comer à vontade e deixar o seu irmão sem nada. Está preocupado com você e não com o seu irmão. Isso não é se examinar. Examinar é fazer um cuidadoso exame da sua vida todos os dias e perceber se você tem a consciência do que é ser um cristão que ama o Senhor e se devota a Deus todos os dias. Olha o que fala no verso 29, ele fala sobre o juízo de Deus. Olha só, discernir o corpo. Ele bebe para si o quê? O juízo. Olha só, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui, discernir o corpo, amados, em dois sentidos. Primeiro, a sua vida em relação a Deus. Se você vive de qualquer forma, você não está discernindo o que é o corpo de Cristo. Mas um segundo significado é discernir a comunidade. Se você não se importa com quem está cultuando com você, você não discerne o culto. Você não discerne o corpo de Cristo. Se você não realmente está na igreja para servir o teu próximo, você não está discernindo o corpo. Se você vai na igreja para que tudo te agrade, você não está discernindo o corpo. Porque na igreja nós não temos que viver os nossos gostos pessoais. Nós temos que fazer aquilo que Jesus espera de cada um de nós como seus discípulos. Uma outra coisa que nós vemos aqui são mortes. Olha o que fala o verso 30. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqui, amados, está falando o quê? Dos fracos e dos que dormem. Haviam pessoas que estavam morrendo por conta disso.
E aqui não é figurativo, tá, gente? É real. Pessoas estavam trazendo para si o juízo de Deus na sua vida e estavam morrendo por quê? Porque estavam brincando com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo diante de Deus, amados. Por isso, quando nós olhamos esse estudo que fala sobre essa unidade cristã, aqui em Corinto, nós vemos que essa igreja havia se afastado dos caminhos de Deus. Eles perderam a consciência do que é ser comunidade, eles perderam a consciência do que era a ceia do Senhor e da seriedade que estava ali. Infelizmente, pessoas vêm para a igreja hoje, amados, brincando de ser cristão. Eles acham que ser cristão é uma brincadeira, é festa. E eles perderam a consciência que o próprio Deus se faz presente em nosso meio. Eu pergunto a você, se você na igreja tivesse do seu lado o próprio Jesus, você se comportaria como você se comporta hoje? Se no final do culto Jesus estivesse do seu lado, você se comportaria como você se comporta hoje? Mas Jesus está presente. Todos os domingos, todos os cultos, em todos os momentos da nossa vida, Jesus se faz presente em mim e em você. Por isso, quando nós falamos aqui sobre visão cristã e visão secular, nós temos que ter o que? A consciência do que é uma comunidade cristã. A consciência da ceia do Senhor, que é o texto que nós estudamos aqui, e a consciência da seriedade cristã. Consciência do que é ser família, do que é ser corpo de Cristo, consciência, por exemplo, da ceia, que é esse momento que Deus nos dá para a unidade, para a celebração da vida, e a consciência da seriedade que nós estamos fazendo. Nós não podemos brincar de ser cristãos. Se nós queremos viver essa unidade na prática, nós precisamos, sim, amados, refletir com cuidado e, de fato, viver essa vida que agrada ao Senhor. Eu queria agora apontar aqui, amados, algumas considerações finais para você nesse estudo de hoje que nós tivemos aqui. Primeira, pratique constantemente o autoexame. O texto falou para mim e para você no verso 31, olha só o que fala. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Ou seja, você cresce quando você começa a se autoexaminar. Em vez de julgar os outros, julgue a si mesmo. Perceba se você está fazendo o que é correto ou se você não está fazendo o que é correto. Amados, eu volto a repetir aqui. Não é vergonha reconhecer que a gente erra. Não é vergonha reconhecer que você falou uma coisa que você não devia. O vergonhoso é você se afundar na mentira, no egoísmo e viver aquilo que Deus não espera de você. Isso é vergonhoso e catastrófico. É um caminho de ruína na sua vida. Por isso, constantemente pratique o autoexame. Todas as manhãs, olha para você e fala: Deus, que eu possa viver essa vida que glorifica o seu nome. Chegou no final do dia, você fala: Deus, eu vivi uma vida que glorificou o seu nome. Os comentários que eu fiz, o comportamento que eu tive, os pensamentos que eu tive, foram pensamentos de pessoas que estão glorificando o seu nome. Por isso, pratique o autoexame. Segundo, encare a vida como oportunidade de crescer na fé. Olha o que fala o verso 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Interessante que quando você olha as dificuldades, as lutas que você passa, não encare isso como um problema, mas encare como uma oportunidade de você crescer, de você se arrepender. Interessante que nós estamos esses dias de isolamento social, restrição de culto, provavelmente voltaremos no mês de julho, e muitas pessoas estão sentindo falta da igreja, de estar junto. Mas a pergunta que deve ser feita: por que Deus permitiu que por esse período, desde março, nós estivéssemos separados fisicamente? Já se perguntou isso? O que Deus quis te ensinar? Como pastor, eu me lembro que antes da pandemia, muitas pessoas não valorizavam a igreja. A escola dominical, os discipulados. As pessoas faltavam por qualquer motivo. E elas sempre tinham um motivo para justificar suas faltas. E agora que não tem igreja, muitos falam: eu estou sentindo tanta falta, mas será que nós valorizamos aquele momento que nós tínhamos? O meu desejo, a minha oração é que essa volta para os cultos seja um momento de nós repensarmos a nossa fé.
Por isso, se o Senhor nos permitiu não estarmos juntos agora, é tempo da gente refletir e pensar o que de fato nós temos feito. Porque talvez esse momento seja um momento que Deus está nos alertando sobre o nosso comportamento, o que nós devemos mudar. Por isso é importante que a gente não volte dessa pandemia de qualquer jeito. Que a gente volte amadurecido e transformado pelo nosso Senhor. Terceiro, pratique o princípio de considerar o outro na vida. Olha o que fala o verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. A gente tem que começar a entender que numa igreja cristã, eu tenho que pensar no outro. Eu tenho que servir o outro. E se for necessário não ter, naquela noite de comer o bolo para o outro comer, que o outro coma o bolo. Como um irmão da nossa igreja sempre fala, se sobrar, eu como. Isso deveria ser a nossa postura. Primeiro, aqueles que estão chegando, aqueles que são novos, merecem todo cuidado. Nós precisamos considerar o outro como o bem mais precioso que nós temos que cuidar numa igreja cristã. Por isso, quando o seu gosto pessoal for confrontado, considere o outro superior a si mesmo. Isso é uma coisa que a cultura não nos incentiva. Todo mundo hoje quer ter razão no que fala e que pensa. Isso é uma cultura secular que não reflete a vontade de Deus. Nós não estamos certos o tempo todo. Quarto, leve com seriedade as práticas cristãs. Versículo 34, a parte A. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Olha aqui, texto mais bacana, né? Se eu vou para uma celebração que eu sei que pode acontecer, isso eu como em casa, para que quando eu chegar lá, eu possa participar da comunhão, do doar-se um ao outro, do servir um ao outro. Para quê? Para que não haja condenação. Perceba que a expressão é essa mesmo, condenação. Nós precisamos levar a sério isso que nós temos vivenciado e devemos praticar todos os dias. O texto de 1 Coríntios 11 é um texto assim maravilhoso para falar sobre unidade. Na prática, porque não é só chegar aqui e conceituar o grego da palavra unidade, é o conceito semântico da palavra. Não. Aqui nós encontramos um exemplo prático em Corinto, de como a unidade cristã não era vivida. Pessoas transformaram o culto, a celebração da Santa Ceia, em uma festa egoísta, individualista, que só pensava em si mesmo. Enquanto alguns estavam se embriagando, comendo à vontade, havia outros que estavam sendo excluídos e passando fome. E é aí que Paulo escreve, olha, nisso que vocês estão fazendo, eu não tenho nenhum motivo para elogiar vocês. Vocês não estão celebrando a ceia, vocês estão comendo a sua própria ceia. Ou seja, olha quão sério esse texto é e quão maravilhoso para nos alertar a respeito do que é ser um em Cristo Jesus. E aí a pergunta que eu faço para você, para encerrar esse estudo hoje. O que você está praticando na igreja seria motivo de ser louvado ou seria como essa prática que eles viviam? Não ter motivo nenhum de celebrar o que vocês estão fazendo quando tocam, quando cantam, quando celebram, quando se confraternizam, quando adoram juntos na igreja. A prática cristã nossa, de unidade cristã na prática mesmo, seria hoje um motivo de celebração ou seria uma condenação, como o apóstolo Paulo vem mostrar aqui nesse texto, mostrando o que é ser uma igreja, o que é a ceia e quão sério é viver a fé cristã. Que a gente possa pensar nisso, nessa questão de unidade, amados. Unidade se faz na prática, unidade se faz renunciando a si mesmo e deixando que Cristo seja glorificado através dos nossos atos, das nossas ações. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre você as suas bênçãos. Eu espero que esse estudo, unidade cristã na prática, tenha abençoado a sua vida, mas principalmente o meu desejo é que esse estudo tenha lhe incomodado a refletir sobre a sua vida, sobre o que você tem feito hoje, com seus dons, talentos, quando você se reúne, quando você está junto, na igreja cristã que você participa hoje, na comunidade que você serve hoje como um cristão. Que nós possamos ter nossos olhos abertos, nosso coração aberto para mudanças que realmente façam sentido e significado na nossa vida. Amados, antes de você ir embora, antes de encerrar esse estudo,
eu quero pedir a você aqui e lançar um desafio. Não vá embora sem curtir esse vídeo aqui no YouTube. Põe lá naquele dedinho assim, ó, curte lá, deixa um comentário, faz um adendo, faz uma pergunta para que possa ter mais interação nesse canal nosso do YouTube aqui, amados. E compartilha, e se você não é inscrito, se inscreve. Por que é importante você curtir todos os vídeos? Porque assim, como eu tenho dito, o YouTube vai perceber que esse vídeo tem um conteúdo relevante para outras pessoas, ele vai estar indicando para que mais pessoas possam estar vendo. Eu ainda estou lançando um desafio para que os nossos vídeos cheguem a 50 curtidas no mínimo aí, tá, gente? Semana passada eu pedi para chegar a 50, chegou a menos, nem lembro quanto deu. Mas eu espero que nesse domingo a gente possa compartilhar, comentar aí e abençoar. Não se esqueça que à noite nós temos o nosso culto e uma mensagem especial da parte do Senhor. Que Deus abençoe e não vá embora sem curtir. E outra coisa, não deixe de deixar um comentário qual os estudos que você quer ouvir nos próximos domingos aí, tá bom? Que Deus abençoe, um ótimo domingo a todos.